24. Lucas capítulo 24, um único versículo que nós vamos estar lendo, que é o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai. E nós queremos a direção dessa palavra. O Senhor está falando para o nosso coração de forma completa. Espírito Santo, toma a nossa vida, Pai, tremendamente, porque eu sei que o Senhor tem algo poderoso para colocar em nossas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, aplaudindo em nome de Jesus. Espírito de santidade. Esse é o tema dessa mensagem, nessa noite, em nome de Jesus. Por que o Espírito de santidade? Talvez a gente fica imaginando. O Espírito Santo, ele é tão especial. O Espírito de Deus é tão tremendo para a nossa vida, que você não faz a ideia da luta de Satanás contra o Espírito Santo. Você não faz ideia. Só quem vive ou viveu uma experiência tal sabe testemunhar. O diabo, ele gosta de imitar as coisas de Deus. Ele gosta de imitar aquilo que é o mover do Espírito Santo. Às vezes você vê assim algumas coisas na mídia passando, e você fala assim: poxa, então isso daqui que é essa outra religião, a banda, o candomblé. E quando você vê algum tipo de movimento como esse no meio dos cristãos, você já deduz: meu Deus, está parecendo um centro de macumba. Mas se você tiver a experiência da palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver um mover do Espírito Santo imaginário. Não tem como imaginar a presença desse Espírito Santo, que ele não só se manifesta com algo que você pensa assim: você vai batizado com o Espírito Santo, vai falar em outras línguas. Não só isso, mas é um mover que, quando ele toma a tua vida, ou toma a vida daquele que crê verdadeiramente, ele faz algo que você não consegue de maneira alguma conter. É um fogo, é uma glória, é uma presença que você quer estar evitando às vezes, porque algum da tua direita ou da esquerda não está naquele mesmo mover, não está naquele mesmo voltamento, não está naquela mesma tomada do Espírito Santo para com ele. E aí então você fica um pouco assim: eu não posso dar tanto lugar assim, porque não te imaginou de louco. Mas não, é o mover do Espírito Santo. A gente precisa dar ocasião para aquilo que o Espírito deseja fazer. É muito natural quando alguém no meio da igreja é tomado diferentemente pelo Espírito Santo, em que ela pula, em que ela dança no Espírito, e que ela pode até girar, dar rodopio no Espírito. É muito comum alguns crentes ficarem admirados, assustados, pensar que é algum tipo de outro Espírito. Mas o Espírito Santo, ele age, ele trabalha exatamente como ele quer. E segundo a fé do vaso, segundo a fé daqueles que está sendo tomado, ele vai ter liberdade, amado, para fazer um grande mover.
nós precisamos entender, esse espírito de santidade, ele veio sobre a igreja nesse tempo para fazer a parte do Senhor Jesus. Quando Jesus, antes da ascensão, o Senhor ele diz e entrega: eu vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai. Mas eu quero, porém, que vocês entrem na cidade de Jerusalém. Vocês vão entrar na cidade. Vocês não vão sair deste lugar. Vocês não vão sair de lá enquanto vocês não forem revestidos de poder. Glória a Deus. E quando eles se voltam para isso e obedecem essa ordenança do Senhor, você vê que o Senhor então cumpre aquilo que ele falou. Diga a pessoa que está do seu lado: em primeiro lugar, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Diga novamente: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre você. Você crê? Então toma posse. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando você declara, quando você profetiza, e quando você toma posse, e que você realmente se reveste desse Espírito, acredita que Ele está sobre você, a tua semana vai ser uma semana de liberação. A tua semana vai ser uma semana de alegria. A tua semana vai ser uma semana de respostas de Deus. A tua semana vai ser completamente diferente. Porque você declarou. É a mesma coisa de alguém declarar e profetizar alguma coisa contrária. Eu estou com pressentimento e essa semana vai acontecer alguma coisa. Eu estou com pressentimento. Ela já está declarando. Ela está dizendo, ela está tomando posse daquilo. Porque de repente, aquilo que diz a palavra do Senhor em Efésios 6, o diabo joga o dardo dele. Quando ele joga o dardo, esse dardo ele vem ferindo a parte espiritual, e a pessoa ela entra em confusão, ela entra em dúvida se é o Espírito Santo ou se é uma outra voz contrária, maligna que está falando. E quando ela toma posse daquela outra voz, e ela toma posse de um medo, aí que ela perde esse grande revestimento espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu declaro isso. Quando eu declarei isso na minha vida, que o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus ele é comigo, o Espírito Santo do Senhor ele tem me usado, vai continuar me usando. Ele é a palavra, é a vida. Eu comecei a viver coisas diferentes na minha vida. Aleluia. É isso que você precisa acreditar e declarar. Porque se você não declarar isso, a todo tempo a Bíblia diz que o diabo ele está ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tudo que ele quer é uma pequena brecha do teu medo ou da tua dúvida para ele habitar. Mas quando o Espírito de Deus ele toma o lugar que você libera, acontece, aleluia, uma paz genuína, uma certeza de unção, uma certeza de crescimento, a porção dobrada na sua vida. Você vai dormir, você fala em línguas, você levanta falando em línguas, você vai almoçar falando em línguas, dentro do Uber você está falando em língua, você se contém da unção que se manifesta sobre a sua vida. Quando eu vi aqui, nesses dias, que eu vi aqueles jovens mesmo que estavam aqui nos visitando, que unção! Eu lembro de mim, na minha juventude, que unção, estar no lugar e glorificar a Deus, e se importar com quem está à direita, à esquerda, quem está à frente ou não. Quando nós damos essa ocasião com liberdade e com alegria, querido, você não sabe o que é, o que Deus ele pode confirmar na tua vida. Porque o mal,
aquilo que o pregador não estava ministrando. Quando você para dar ouvido à terceira, ou seja, uma terceira voz, exatamente aí que você entra em contradição com aquilo que Deus tem para a tua vida através do Espírito de Santidade. Porque existem vozes, e essas vozes elas sempre estão a cochichar e a falar no nosso subconsciente, no nosso ouvido. Mas quando nós não declaramos, que nem Isaías 61:1, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Olha a obra que Deus tem através do Espírito Santo. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito de Deus estando sobre a tua vida, você vai declarar, você vai orar para a família, para amigos, e vai acontecer essa palavra em nome de Jesus. Havendo prisão, será quebrada. Havendo cordas, estão pessoas em cativos, pessoas estão totalmente com o coração contrito, haverá uma alegria, haverá um tempo de novidade, haverá um comprometimento maior com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, porque o Espírito do Senhor, ele habita no coração livre. No coração livre. Primeira coisa que o diabo ele gosta de fazer: você tem ansiedade. Você está com ansiedade. Olha o sintoma. Você está depressivo. Você está depressiva. Olha o sintoma. Olha, ele gosta de colocar minhoca na nossa cabeça. Ele gosta sempre de dizer algo. Olha, hoje você se aborreceu com isso, se aborreceu daquilo. Você não é digno, você não é digna disso. Olha, você vai fazer, mas quando você quebra, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Satanás. Sabe, bota em retirada, porque a glória dele está sobre mim, e você que está falando no meu ouvido. Ele não tem mais legalidade. Em segundo lugar, o Espírito que o mundo não conhece e não pode receber. É o que nós temos, é o que está sobre nós. Esse Espírito, zelo desse Espírito Santo, zelo desse Espírito de santidade. Quando você notar que isso está morrendo dentro de você, quando você perceber que alguma coisa está tomando lugar do Espírito Santo na tua vida, chore. Faça como Davi, se derrame. Se for necessário deitar, rolar no chão, faça isso. Mas diga ao Senhor: não tires de mim o teu Espírito Santo. Clama por esse Espírito, porque de uma vez que você perder esse Espírito Santo que o mundo não pode receber e nem conhecer, você se torna igual a qualquer um deles no mundo, vazio, sem sentir absolutamente nada, sem sentir o temor que nós temos, a compreensão daquilo que a gente pode e não pode fazer, o domínio naquilo que vai comprometer o Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos controlar e dizer não em nome do Senhor, mas quando nós somos comparados com o mundo, queridos, vem essa seta negativa e pega você desapercebido e faz um arrobo muito grande. E aquela semana para você vai ser uma semana de amargura, uma semana de acusação, de preocupação e assolação. Então, em nome de Jesus, se o mundo não quis esse espírito de santidade, nós abrimos mão para que ele viesse, nós estendemos as mãos para receber esse Espírito Santo. Não abrimos mão dele, nós estendemos as mãos e dissemos: venha sobre nós. Esse Espírito que o mundo não conhece, porque ele faz tudo ao contrário: se prostitui, adultério, bebedice, glutonaria e toda sorte de malignidade. É aquilo que o mundo vive. Se nós estamos no lugar santo que Deus preparou, nós entrarmos e estar. Cada dia que chama hoje depende de você, depende daquilo que você pode oferecer, daquilo que você pode chegar
para que Deus venha te usar tremendamente. Eu sei que cada dia, quando você vai fazer algo grave, o Espírito Santo fala: cuidado, meu servo, cuidado, minha serva. Mas não, isso aqui é coisa minha mesmo, é coisa da minha cabeça. É o Espírito Santo gemendo dentro de você. Você sabe que a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, ele geme ao nosso respeito, fazendo pedido a Deus ao nosso respeito. Com gemidos inexprimíveis, ele ora diante do trono de Deus, ao teu e ao meu favor. Esse é o Espírito que o mundo não conhece e não pode receber, porque não acredita, porque prefere mais as coisas deste mundo, prefere mais as coisinhas comprometedoras dessa vida, do que estarem renunciando, abrindo mão, tendo uma vida totalmente diferente. Porque é muito difícil alguém abrir mão do seu eu, da sua vontade própria, abrir mão de coisas. É difícil alguém, mesmo sendo crente, abrir mão e dizer: não quero por amor ao Senhor, não vou fazer por amor a Cristo, ter um autocontrole, um domínio próprio. Não, muito difícil alguém renunciar por amor ao Senhor. Porque muitas pessoas estão no mundo totalmente desertas, abandonadas, porque elas brincaram com o Espírito Santo. E quando brinca-se com o Espírito Santo, a pessoa ela cai em uma armadilha muito perigosa e não pode ter volta. Amém? Diga a pessoa que está do teu lado: quando Deus traz o Espírito Santo, traz o Espírito de santidade para você, para que a sua vida seja cheia da unção nova, através do Espírito Santo. Amém? Diga para ela: você toma posse? Aleluia. Terceiro lugar, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio quando ninguém esperava. O cumprimento do que nós lemos em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que vós sejais revestidos de poder. Agora que se cumpre a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito de Santificado. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, louvando, partindo pão. E quando eles estavam ali, veementemente, o Espírito do Senhor desce e toma todos que estavam na casa. E começam a falar em outras línguas. E ao mover que aqueles que estavam de fora começaram a julgar: estão embriagados, estão cheios de moço. Esses daí estão loucos. Olha, estão falando em outras línguas, língua dos gregos, dos persas, etc. Mas eles não entendiam o que estava acontecendo, porque eles não podiam receber, eles não tinham conhecimento desse Espírito. Mas aqueles que estavam sendo tomados estavam sobre uma promessa. E você, como servo de Deus, está sobre uma promessa. Então receba o Espírito Santo nessa noite. Você está sobre uma promessa. Então você entende o que eles estão falando. Eles também entenderam, aleluia, o que estava acontecendo ali naquele dia. Eles deram ocasião, sim, falando em outras línguas. Eles não se importaram com aqueles que estavam apontando, se escandalizando neles, mas eles sabiam que estava cumprindo algo que Jesus disse: ficai, porque vocês
Deus é fiel naquilo que promete. E eu vi acontecer na minha vida. Eu sou o exemplo vivo da presença do Espírito Santo. E da luta de Satanás para que esse Espírito não tomasse a minha vida. Como o diabo lutou, imitando o Espírito Santo, falando em línguas conforme o Espírito Santo dá as línguas estranhas. Mas só que quando há um lugar e o verdadeiro Espírito habita, o diabo não tem como passar. Porque ele pode ser mentiroso, ele pode ter um princípio de mentira, mas ele não consegue, porque o verdadeiro Espírito começa já a fazer a obra para que ele saia e para que ele seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Por que nós muitas vezes falamos, você é batizado com o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Alguém diz não. Mas por que não diz? Por que diz não? Porque sabe que um dos sinais verdadeiros e muito pronto da parte de Deus, quando desceu o Espírito Santo, é o falar em línguas. Então a pessoa, quando ela não fala em línguas estranhas, ela fica pensando, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele não vem tão somente no confirmamento de línguas estranhas, mas ele vem de uma transformação genuína na alma do ser humano. Em transformação. O Espírito Santo, ele vem, aquilo que você fazia antes, você não consegue mais fazer. Você tem o Espírito Santo, você não consegue. Amado, se você é uma pessoa violenta, você não consegue ser mais amigo de uma pessoa. Você falar um palavrão, quando você ouve um palavrão, você tem o Espírito Santo, parece que o seu cabelo arrepia assim, você se encontra totalmente. É diferente. Quem tem o Espírito Santo não consegue mais dançar as músicas mundanas, já não consegue mais ouvir tais músicas, porque o Espírito Santo, ele começa a colocar comichão nos seus ouvidos, você fica incomodado com aquela música, você fica incomodado com aquelas coisas que é do mundo. Às vezes você vai diante da televisão, você tem o Espírito Santo, você vê lá algum tipo de programação, logo o Espírito Santo fala, eu não tenho como você nessas coisas. Você pode até assistir, mas você vai se sentir vazio diante disso. O que vai te acrescentar? Você rapidamente muda o canal ou até mesmo desliga, porque o Espírito Santo fala. E não precisa ser televisão, agora é o celular. Nós estamos ali, de repente, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele começa a falar de uma forma tremenda, concernente a tudo que nós estamos passando para ver. Em quarto lugar, aí vem agora o derramar do Espírito. Esse derramar, aleluia, é algo que a Bíblia diz assim, de um derramar aonde transborda. Imagina, eu não sei se você já viu uma pessoa transbordar no Espírito. O transbordamento do Espírito Santo, no derramar do Espírito Santo, essa pessoa, ela é uma pessoa, eu não sei se você já viu pessoas interpretando línguas estranhas. Você é tomado e fala em línguas, e a pessoa, ela interpreta a sua língua, e quando muito, a pessoa é tomada, não somente em um dom. A Bíblia fala de 9 dons, e a pessoa não é tomada somente em um dom. Ela interpreta naquela mesma noite, ela fala em línguas estranhas na mesma noite, ela canta no Espírito de Deus, poderosamente. É mistério, eu não tenho nem como explicar para você, é só vivendo. Quando você vive aquilo que é o derramar do Espírito Santo, você não faz ideia do que você recebeu em porção dobrada. Em porção dobrada. Sem contar renovação de línguas. Hoje, muitas pessoas não estão mais preocupadas em renovar as línguas estranhas. Muitas delas nem falam
dom está frio. Pessoas dentro da igreja estão frias, só são aparência, porque verdadeiramente não sente mais nada, não tem mais ocasião. Hoje você tem recebido uma mensagem da parte do trono de Deus para a tua vida, para que você tenha legalidade e oportunidade do Espírito de Santidade novamente te usar, habitar em você e fazer maravilhas. Hoje você pode dar lugar a esse Espírito. Por quê? Eu quero que você leia comigo Joel capítulo 2, versículo 28. Porque quando você dá lugar, isso começa a se cumprir. Joel 2, 28 e 29 começa a cumprir na sua vida poderosamente. É aquilo que eu disse de uma promessa que o Senhor já nos fez. Ela começa a se cumprir. Aqui, como Joel já dizia, Joel já expressava, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Só não tem, não recebe quem não quer, quem não acredita, quem não dá lugar. Mas hoje você acredita e pode dar lugar a esse Espírito de santidade. Vossos filhos, olha só, e vossas filhas profetizarão. Imagina um menino ou uma menina de 7 anos profetizando. Uma menina de 4 anos de idade, 5 anos profetizando. 10 anos profetizando. Os vossos velhos terão sonhos. Que sonhos é esses? Sonhos proféticos. Os vossos jovens terão visões. Então, jovem, receba e toma posse em nome de Jesus. Em visão do céu nessa noite. Vai ser um derramar aqui do Espírito Santo. Aproveita para que Ele possa te dar esse dom de visão em nome de Jesus aqui nessa noite. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Derramarei o meu Espírito. Diga bem forte: o derramar do Espírito é grande se nós cremos. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé. Em nome de Jesus. Ou melhor, você que quer desse Espírito, venha, sai do seu lugar e venha até aqui. Em nome do Senhor. Sai do seu lugar e venha até aqui. Depois de você ouvir nesses 3 dias o que Deus trouxe para vocês em cada mensagem, em cada palavra, em cada conteúdo bíblico, eu quero que você, em nome de Jesus, dê ocasião e lugar para que esse Espírito de santidade ele possa trazer para a tua vida dons inefáveis, dom especial, dons tremendos. O Senhor ele é tão maravilhoso que Ele escolhe a dedo aqueles que Ele quer completar com uma unção nova. Ele escolhe a dedo